pessoal, Camila Soares, diretora do PROCON de Tuiutaba. Hoje, eu e a minha equipe de fiscalização estamos nas ruas, deflagrando uma fiscalização nos postos de combustíveis, identificando aqueles postos que estão aumentando injustificadamente o preço do combustível. Então, você, consumidor, fique atento, garanta os seus direitos e em qualquer situação de abusividade, denuncie. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Agora pula, 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 pula. Vai dar PT, vai dar PT. Beleza, pessoal? Eu não fazia o L não, mas agora eu vou fazer, ó. 2023, o gás de R$85, faço o L com prazer. 2022, o ano passado, 135. E achei que tava fazendo certo. Votei no Bolsonaro. Me sinto culpado. Mas agora eu vou fazer o L, junto com os caras aí do Lula aí. Vou fazer o L. Me receba. Receba eu. Receba eu aí, galera do PT, do Lula. Recebe eu aí com prazer. Agora eu faço o L. Já o preço da carne começa a dar sinais de queda. Em algumas cidades, o consumidor já sentiu essa diferença. É sinal que o churrasco do fim de semana já pode voltar ao cardápio. Nos frigoríficos, o preço da carne caiu por 4 semanas consecutivas. E a queda vai aos poucos, chegando ao açougue. Melhorou, tá melhorando. Caiu, deu pra perceber que caiu, né? O engraçado é que quando subiu todo mundo comentou, agora que caiu poucas pessoas falaram, mas caiu bastante. Para o consumidor, a redução foi em média de pouco mais de 10%, segundo a Confederação Brasileira de Pecuária e Agricultura. Isso depois de uma alta que no fim do ano passado chegou perto de 30%. Agora, com o dólar mais estável e sem grande pressão nas exportações, o preço da carne tem margem para cair. Você é mototáxi, me diga uma coisa, a gasolina subiu aqui em Campina Grande, hoje é 2 de 1 de 2023. Diga o preço da gasolina aqui, diga. A gasolina tá isso aqui, ó, ainda tá caro, viu? Tá isso aqui, ó. É 60 dias que papai Lula assinou lá, não vai aumentar nada, entendeu? Ó, papai. Eles disseram que aumentaram para desmanchar. A Lula tá lá e quem tira nada, nada já, ó. Aí disseram aumentaram os cabeças inchados. Aumentou não, aqui, meu, você tá vendo não, Campina Grande, Paraíba, entendeu? Aí Bolsonaro pegou o jatinho para não ser preso, foi embora. Tchau. Eu não votei em Lula não, eu votei no covarde do Bolsonaro, mas eu já votei em Lula. Já votei em Lula. Deixei de votar por causa do movimento armamentista que ele era contra, tá? Mas o covarde, eu não voto mais não, ele perdeu meu voto. Eu vou lhe dizer o motivo, né? Para vocês que acham que eu estou criticando o Bolsonaro, eu vou falar a verdade sobre o Bolsonaro. Lula, ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que ia ser preso. E ele ficou aqui no Brasil. Ele podia ter fugido. Cuba, Venezuela, Chile, ninguém nunca mais pegava ele estava bem guardado. Ele ficou, cumpriu a cadeia, saiu e virou presidente da República. Bolsonaro botou o povo na rua, o povo dele começou a ser preso, deputado federal da base dele perdeu o mandato, foi preso. Tem Roberto Jefferson em fase terminal preso e ele se acovardou e foi embora do país. Ele é um covarde. Essas pessoas que foram para frente dos quartéis, que ficaram ali se humilhando dia após dia, noite após noite, e hoje estão sendo multados, presos, apreendidos, e ele está onde? Está foragido, está lá nos Estados Unidos, exilado. Isso aí é atitude de gente covarde, não é atitude de um presidente da República, tá? O presidente da República tem que ser macho, tem que ser homem, doa a quem doer. Eu estou falando a verdade, é o que eu sinto. Lula é mais macho do que Bolsonaro aí. 10 mil... O Ministério da Justiça acionou a Interpol e o governo dos Estados Unidos para retomar o processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Essa é uma informação de Caio Junqueira e ele volta para detalhá-la agora. Caio, por favor. Isso, Márcio. O Alan é considerado foragido aí da Justiça Brasileira, né? Desde que teve uma prisão preventiva decretada em 2021 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E naquela ocasião, o Alexandre de Moraes já havia solicitado o início do processo de extradição do blogueiro. E no fim de 22, o Supremo Tribunal Federal havia ordenado o cancelamento do passaporte dele. Ele é investigado no inquérito sobre a divulgação de fake news e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia. A informação que eu obtive é de que não há ainda nada oficial, mas que há contatos preliminares e esse assunto, sim, foi retomado pelo novo governo. Ou seja, já começaram esses contatos, tanto com a Interpol como com o governo dos Estados Unidos, para a extradição de Alan dos Santos.
continuar acompanhando esse caso e ainda nessa edição ou ao longo da programação da CNN Brasil, a gente pode trazer outras informações. Por enquanto, muito obrigado. Caio Junqueira. Quai, seu app de vídeos curtos. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra num convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. A longa o sargento pediu lá para informar para eles pela quantidade. A longa é uma 22. Lá? Que ele tem. É. O influenciador digital, que se encontrava em liberdade provisória, utilizou-se de CPFs falsos para ocultar seus antecedentes criminais e conseguir o registro de CAC. Com este documento, ele adquiriu armas e passou a ministrar cursos de armamentos e tiros. Ele utilizava das redes sociais para atrair clientes. Agora a Thaís Arbex traz bastidor exclusivo para vocês aqui, porque já tem um sigilo que deve estrear, abrir alas aí dos que vão cair. Qual é, Thaís? Dani, fui conversar ali na cúpula da CGU para tentar saber como está esse trabalho e a resposta que eu tive é que o primeiro sigilo que deve cair é o que diz respeito ao processo disciplinar contra o agora deputado Eduardo Pazuello. Como você disse, em 2021, Pazuello participou de um ato político no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Como as forças proíbem a participação de militares da ativa em atos políticos, foi aberto um processo disciplinar. O que aconteceu? Esse processo disciplinar ganhou o carimbo de sigilo de 100 anos. Segundo eu apurei lá na Controladoria Geral da União, Dani, esse caso está mais avançado porque já tem uma série de recursos feitas, inclusive, por nós, da imprensa, feitas, inclusive, pelo jornal Estadão, que ontem trouxe a notícia que o comando do Exército manteve o sigilo nesse caso. Então, a avaliação é que esse deve ser o primeiro sigilo a cair. Complementando informações, Dani, a CGU já começou a disparar para a esplanada dos ministérios ofícios em relação a todos esses casos, pedindo que cada ministério encaminhe à controladoria as informações que tem sobre esses casos e como eles estão, em que pé estão, para que ela consiga fazer, então, um pente fino. Especificamente sobre os cartões corporativos. Esse, como disse o próprio ministro ontem, após a sua posse, é um caso mais delicado. Por quê, Dani? Porque não envolve só a CGU, envolve também o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e mais do que isso, ele envolve a segurança